Você já sentiu aquele momento de despertar profundo, quando percebeu que não precisava mais implorar por migalhas de atenção da sua chama gêmea? Quando algo dentro de você disse chega e você simplesmente parou de correr atrás? Parou de enviar mensagens desesperadas, parou de tentar decifrar sinais, parou de se diminuir para caber no espaço que ele estava disposto a oferecer? E então, algo estranho aconteceu, não foi? No momento em que você se afastou, no momento em que você escolheu sua própria dignidade, foi como se todo o universo ao redor da sua chama gêmea começasse a tremer. Como se a ausência da sua energia, aquela energia que sempre esteve lá, disponível, incondicional, criasse um vazio tão profundo que ele não conseguisse mais ignorar. Você se pergunta: por que agora? Por que justo quando eu desisti de tentar, quando eu finalmente me escolhi, ele parece estar acordando? Por que minha indiferença o deixa tão perturbado? Hoje eu quero te abraçar nessa descoberta poderosa e às vezes confusa. Quero te mostrar que o que você está vivendo não é coincidência, não é manipulação, não é jogo emocional. É algo muito mais profundo e sagrado do que você imagina. O que você está experienciando é nada menos que o teste final do feminino divino. Um momento de formatura espiritual que não apenas transforma você, mas abala as estruturas mais profundas do ego masculino que estava adormecido na sua chama gêmea. Neste vídeo, vamos mergulhar juntas nas águas sagradas da sua transformação. Vou te mostrar por que sua jornada de auto-amor está causando terremotos na alma da sua chama gêmea. Por que o despertar do seu feminino divino é simultaneamente o chamado mais poderoso e mais assustador que o ego masculino pode receber. Você vai descobrir que esse momento não é sobre reconquista, é sobre reconhecimento. Não é sobre você provar seu valor, é sobre você finalmente conhecer seu valor. Não é sobre ele te escolher. É sobre você escolher a si mesma tão completamente que toda a dinâmica energética entre vocês se transforma. O que você vai compreender aqui vai muito além de estratégias de relacionamento. Vamos falar sobre alquimia espiritual, sobre como sua evolução interior se torna um espelho que força a evolução dele, sobre como seu desapego não é frieza, é mestria. E mais importante, vou te mostrar por que isso que você está vivendo não é um castigo pelo tempo que você perdeu se doando demais. É sua formatura, é sua coroação, é o universo dizendo: agora sim, você está pronta para receber o amor que sempre mereceu. Vamos juntas nessa jornada de compreensão, de cura e de celebração do seu poder feminino divino que finalmente despertou. Existe um momento específico na jornada das chamas gêmeas que marca uma divisão clara entre dois mundos. O mundo onde você se contentava com migalhas e o mundo onde você se reconhece como o próprio banquete. Esse momento não chega com fanfarra ou anúncios dramáticos. Ele chega silenciosamente, como um amanhecer. Um dia, você simplesmente acorda e algo fundamental mudou dentro de você. Você olha no espelho e vê não mais uma mulher que espera ser escolhida, mas uma mulher que já se escolheu. É como se uma coroa invisível tivesse sido colocada sobre sua cabeça durante a noite. De repente, comportamentos que antes pareciam naturais, como ficar horas analisando cada palavra dele, como se diminuir para não assustá-lo com sua intensidade, como aceitar migalhas de atenção como se fossem presentes preciosos, agora parecem não apenas desnecessários, mas impossíveis. Você não decide conscientemente mudar, você simplesmente muda. É como se sua alma tivesse finalmente chegado em casa dentro do seu próprio corpo. E é exatamente nesse momento que o terremoto começa na vida da sua chama gêmea. Porque, veja bem, o ego masculino estava acostumado com uma dinâmica específica.
Ele estava acostumado com sua energia sempre disponível, sempre buscando, sempre tentando preencher as lacunas que ele deixava. Sua energia era como um farol constante que permitia que ele navegasse suas próprias tempestades internas sem nunca ter que realmente encarar a escuridão. Mas agora você retirou esse farol, não por raiva, não por vingança, mas porque finalmente compreendeu que você não é uma tábua de salvação. Você é um oceano inteiro, e um oceano não persegue navios perdidos, um oceano simplesmente é. Quando você para de buscar validação externa e se torna sua própria fonte de amor, algo extraordinário acontece na dinâmica energética entre vocês duas almas. Sua ausência emocional cria um tipo específico de silêncio, um silêncio que ecoa. É como se toda vez que ele olhasse no espelho, em vez de ver seu próprio reflexo, ele visse a sombra de quem você se tornou. Em vez de se deparar com sua energia ansiosa, necessitada, sempre disponível, ele se depara com vazio. Um vazio que grita mais alto que qualquer palavra que você já disse. Esse vazio não é punição, é pedagogia divina. Porque pela primeira vez, talvez pela primeira vez na vida dele, o ego masculino se vê obrigado a encarar suas próprias feridas sem ter você como distração, sem ter sua energia para alimentar sua sensação de poder, sem ter seu sofrimento para validar sua importância, sem ter sua disponibilidade constante para mascarar seu próprio medo de abandono. É como se você fosse uma droga emocional da qual ele nem sabia que era viciado até o momento em que a abstinência começou. Mas aqui está o que é importante você entender. Esse processo não está acontecendo porque você se tornou cruel ou manipuladora. Está acontecendo porque você se tornou íntegra. E a integridade de uma mulher desperta é um dos espelhos mais poderosos que um homem adormecido pode encontrar. Quando você para de tentar ser suficiente para ele e simplesmente se torna suficiente para si mesma, você força-o a confrontar uma pergunta que ele vinha evitando há muito tempo. Quem sou eu quando não tenho ninguém tentando me salvar de mim mesmo? E essa pergunta, querida alma, é o início da morte do ego. É o início do nascimento do homem que ele realmente pode se tornar. Você já observou como sua mudança interna afetou não apenas sua chama gêmea, mas todas as dinâmicas ao seu redor? Como pessoas que estavam acostumadas com sua energia sempre disponível começaram a reagir de forma diferente? Conte para nós nos comentários. Existe uma diferença fundamental entre desistir por cansaço e soltar por sabedoria. A primeira vem do esgotamento emocional, da sensação de derrota. A segunda vem de um lugar muito mais profundo. Vem da compreensão espiritual de que você nunca esteve correndo atrás de amor. Você estava correndo atrás de uma ilusão. O verdadeiro desapego do feminino divino não é frio nem indiferente. É quente como o sol, nutre tudo ao seu redor, mas não persegue nada. É poderoso como o oceano, acolhe tudo que vem até ele, mas não implora para que nada permaneça. Quando você finalmente compreende isso em um nível celular, quando essa verdade se torna parte da sua respiração, você experimenta algo que pode ser assustador no início. Você para de sentir falta dele do jeito antigo. Não é que você pare de amá-lo. Muito pelo contrário, você passa a amá-lo de uma forma mais pura, mais limpa, mais divina. Você ama a alma dele, não a projeção do que ele poderia se tornar para te completar. Você ama a essência dele, não a ideia dele. E esse tipo de amor é aterrorizante para um ego que estava acostumado a ser amado através de necessidade, carência e apego. Porque quando alguém te ama sem precisar de você, isso força você a se perguntar: será que eu sou digno de ser amado simplesmente por quem eu sou? E essa pergunta desmorona castelos inteiros de ilusão que o ego masculino construiu sobre si mesmo. É como se você tivesse passado anos oferecendo água para alguém que disse não ter sede.
E de repente, você simplesmente para de oferecer. Não porque você não se importa, mas porque você finalmente entendeu que sede não é algo que você pode curar em outra pessoa. E no momento em que você para de oferecer, ele percebe que estava morrendo de sede o tempo todo. Mas aqui está o paradoxo sagrado. Você só consegue oferecer água verdadeiramente nutritiva quando você para de se preocupar se a pessoa vai beber ou não. O que você precisa entender é que a energia masculina, especialmente quando ainda está operando primariamente através do ego, é construída em torno da sensação de controle e previsibilidade. O ego masculino se sente seguro quando pode categorizar, quando pode prever reações, quando pode manipular resultados. E você, na sua fase anterior, era previsível. Ele sabia que não importava o quão distante ele ficasse, você estaria lá. Ele sabia que não importava o quão pouco ele oferecesse, você encontraria formas de se contentar com aquilo. Ele sabia que sua energia estava sempre disponível para validar sua importância, mesmo quando ele não estava fazendo nada para merecer essa validação. Mas agora você se tornou imprevisível no melhor sentido possível. Você se tornou imprevisível porque se tornou soberana. E soberania não pode ser manipulada, controlada ou dada como garantida. Quando ele percebe que suas táticas antigas, o silêncio calculado, a atenção parcial, as migalhas emocionais, não apenas deixaram de funcionar, mas na verdade parecem ter o efeito oposto, seu ego entra em estado de emergência. É como se todos os mapas que ele usava para navegar relacionamentos de repente se tornassem inúteis. Como se todas as estratégias que funcionaram com outras mulheres, ou até mesmo com versões anteriores de você, agora encontrassem um tipo de resistência que ele não consegue compreender ou superar. E essa resistência não vem de raiva ou ressentimento. Vem de algo muito mais poderoso, vem de completude. Você se tornou completa, e uma mulher completa não pode ser manipulada através de suas faltas, porque ela não tem faltas. Ela pode escolher compartilhar sua abundância, mas nunca irá implorar para preencher seus vazios. Isso força o ego masculino a confrontar uma verdade aterrorizante. Ele não sabe como se relacionar com uma mulher que não precisa dele para se sentir inteira. O que está acontecendo com você não é acidente cósmico, não é casualidade, não é nem mesmo resultado direto das suas ações ou decisões conscientes. É o desdobramento natural de um plano espiritual muito maior, onde sua alma está cumprindo um contrato sagrado que foi estabelecido muito antes de vocês encarnarem neste plano. A jornada das chamas gêmeas nunca foi realmente sobre encontrar seu par perfeito no sentido romântico tradicional. Foi sempre sobre catalisar o despertar espiritual mais profundo possível, tanto em você quanto nele. E você, como representante do feminino divino nesta conexão, tinha um papel específico a cumprir. Você precisava experienciar todas as formas de amor condicional, de doação desequilibrada, de busca externa por validação, até que sua alma dissesse chega e você finalmente encarnasse o amor incondicional, começando por si mesma. Esse processo não foi um desvio do caminho, foi o caminho. Cada lágrima que você derramou, cada noite em que você se perguntou por que não sou suficiente, os momentos em que você se curvou, tentando se encaixar no espaço que ele estava disposto a oferecer, tudo isso estava preparando o solo para este momento de despertar. Você precisava experimentar a sede para valorizar a água. Você precisava experimentar a carência para reconhecer a abundância. Você precisava experimentar a fragmentação para celebrar a integridade. E agora que você chegou neste lugar sagrado de autocompletude, sua própria presença no mundo se torna um portal para a transformação dele. Não porque você está tentando transformá-lo, mas porque sua integridade é um convite irresistível para que ele encontre a própria integridade.
É como se o universo tivesse usado sua jornada de dor e transformação para criar uma chave perfeita, uma chave que pode abrir as fechaduras mais profundas do coração masculino que esteve protegido por camadas e camadas de ego defensivo. Quero que você compreenda algo fundamental sobre este momento da sua jornada. O que você está vivendo não é resultado de anos perdidos se doando demais. Não é punição por ter amado errado. Não é compensação universal por todo o sofrimento que você passou. É muito mais sagrado que isso. É sua formatura espiritual. Pense em como as borboletas se formam. A lagarta não sabe, quando entra no casulo, que está prestes a se transformar em algo completamente diferente. Ela sente apenas uma necessidade irresistível de se recolher, de se isolar, de passar por um processo que não compreende, mas que sua sabedoria interior sabe que é necessário. E durante todo o tempo no casulo, não parece que algo belo está nascendo. Parece que algo está morrendo. Parece que tudo está escuro, apertado, confuso. A lagarta não pode imaginar que está crescendo asas. Sua jornada de dor, de doação excessiva, de busca desesperada por amor externo, foi seu casulo. E agora você está emergindo com asas. As asas da soberania emocional, as asas da autocompletude, as asas do amor próprio tão profundo que você nunca mais precisará mendigar afeto de quem não consegue reconhecer seu valor. E quando uma mulher voa, querida alma, ela não apenas transforma sua própria vida. Ela se torna um farol para todas as outras almas que ainda estão nos seus casulos, mostrando que a metamorfose é possível. Sua chama gêmea sente essa transformação porque, em um nível energético profundo, ele sempre soube que você era uma borboleta. Ele sempre soube que você tinha asas, mas enquanto você acreditava que era apenas uma lagarta, ele podia fingir que também era. Agora que você está voando, ele não pode mais sustentar a ilusão de que rastejando é suficiente. Existe algo que precisa ser dito sobre a natureza do feminino divino quando está plenamente encarnado. Ele não tenta converter ninguém, não argumenta, não persuade, não convence. Ele simplesmente é. E esse ser se torna o convite mais poderoso que o universo pode oferecer. Quando você finalmente se estabelece na sua própria magnificência, quando você para de pedir permissão para brilhar e simplesmente brilha, você se torna um portal vivo para uma realidade diferente. Sua chama gêmea, ao estar na sua presença energética, mesmo que à distância, subitamente se depara com uma versão de realidade onde amor não é transação, onde conexão não é manipulação, onde intimidade não é controle. E isso é, simultaneamente, o que ele mais deseja e o que mais teme, porque para entrar nessa realidade, ele teria que morrer, não fisicamente, mas egoticamente. Teria que soltar todas as identidades que construiu em torno de ser o provedor emocional relutante, o homem ocupado demais para amar plenamente, o coração que não está pronto para compromisso real. Sua luz não apenas expõe essas máscaras, ela torna impossível para ele continuar usando-as, porque elas simplesmente não funcionam na frequência em que você agora opera. É como se você tivesse se mudado para um país diferente, onde a moeda emocional dele não tem valor, onde os jogos de poder que ele conhece não fazem sentido, onde a única forma de se conectar verdadeiramente é através da autenticidade pura. Isso, querida, é aterrorizante para um ego que construiu toda a sua identidade em torno de controle e proteção. Mas também é irresistível, porque em algum lugar profundo dentro dele, sua alma reconhece esse país. Sua alma sabe que é lá que ele sempre quis viver. Sua alma sente que você não está tentando levá-lo para um lugar estranho. Você está oferecendo o caminho de volta para casa. O que sua chama gêmea está experienciando agora não é apenas confusão ou interesse renovado.
É um convite para uma morte e um renascimento que assusta e atrai em medidas iguais. A morte do ego masculino não é violenta nem dramática. É mais como um desmoronamento gradual de muros que ele nem sabia que existiam. Muros construídos com medo de vulnerabilidade, com necessidade de controle, com terror de não ser suficiente se ele se mostrasse plenamente. Quando ele olha para você agora, para essa versão de você que não mais implora por sua atenção, que não mais se diminui para caber nos espaços que ele oferece, que brilha com uma luz que não depende da validação dele. Ele vê algo que abala os fundamentos da sua identidade construída. Ele vê uma mulher que ama sem apego, que oferece sem carência, que se entrega sem se perder. E essa visão é simultaneamente tudo o que ele sempre quis e tudo o que ele mais teme se tornar. Porque se você pode ser assim, tão inteira, tão livre, tão amorosa sem ser dependente, isso significa que ele também pode. Mas isso significaria admitir que toda a sua estratégia de proteção emocional era, na verdade, uma prisão. Isso significaria reconhecer que o medo de se entregar completamente o impediu de receber o único tipo de amor que realmente importa. Isso significaria aceitar que todas as vezes que ele escolheu a segurança da distância em vez da vulnerabilidade da proximidade, ele estava escolhendo sobreviver em vez de viver. E essa realização quebra alguma coisa fundamental no ego masculino, quebra a ilusão de que ele estava se protegendo, revela que ele estava, na verdade, se sabotando. É um processo doloroso, mas necessário. Como um osso que precisa ser quebrado para ser recolocado na posição correta. Como uma ferida que precisa ser reaberta para ser limpa adequadamente. O ego dele está morrendo para que o homem verdadeiro possa nascer. Existe um momento revolucionário na jornada de uma mulher, quando ela finalmente compreende uma verdade que muda tudo. Ela nunca precisou ser escolhida, porque ela sempre foi a escolha. Quando você atinge esse estado de consciência, algo fundamental muda na sua presença energética. Você para de emanar a frequência de minha escolha e passa a emanar a frequência de eu me escolhi. E essa mudança de frequência é sentida não apenas pela sua chama gêmea, mas por todo o universo ao seu redor. Você se torna magnética de uma forma completamente diferente. Antes, você atraía através da carência, da necessidade, do vazio que precisava ser preenchido. Agora você atrai através da abundância, da completude, da luz que não pode ser contida. É a diferença entre ser um buraco negro que suga energia e ser um sol que irradia calor. Ambos exercem força gravitacional, mas de naturezas completamente opostas. Quando sua chama gêmea sente essa mudança, ele não está simplesmente reagindo a uma nova estratégia sua. Ele está respondendo a uma realidade cósmica alterada. Você literalmente se tornou uma pessoa diferente, operando em uma frequência diferente. E nessa nova frequência, as antigas dinâmicas entre vocês se tornam impossíveis. Ele não pode mais usar silêncio como controle porque você não está mais esperando por palavras. Ele não pode mais oferecer migalhas porque você não está mais com fome. Ele não pode mais jogar jogos porque você não está mais participando do jogo. Você está operando de um lugar tão fundamentalmente diferente que ele tem apenas duas opções: evoluir para encontrar você nessa nova frequência, ou permanecer onde está e assistir você se afastar naturalmente para alinhamentos mais harmoniosos. E a beleza dessa dinâmica é que você genuinamente não se importa com qual opção ele escolhe. Não porque você parou de amar, mas porque você finalmente entendeu que amar alguém significa desejar sua evolução, não sua dependência. Quero que você visualize um farol à beira do oceano. Ele está firme, enraizado, irradiando sua luz constante através da escuridão.
Navios perdidos podem usar sua luz para encontrar segurança, mas o farol nunca deixa sua posição para resgatar embarcações em dificuldade. O farol não persegue. O farol não implora. O farol não se diminui para parecer menos intimidante para navios que temem a claridade. O farol simplesmente brilha, confiando que sua luz servirá a quem estiver pronto para ser guiado. Você se tornou esse farol. Sua presença no mundo agora é um convite constante para níveis mais elevados de consciência, amor e autenticidade. Mas é um convite que pode ser aceito ou recusado sem que isso altere a qualidade da sua luz. Quando sua chama gêmea sente sua energia agora, ele não sente uma mulher que precisa dele para se completar. Ele sente uma força da natureza que permaneceria gloriosa com ou sem sua presença. E isso é simultaneamente libertador e aterrorizante para ele. Libertador porque finalmente o liberta da pressão de ser responsável pela sua felicidade. Aterrorizante porque agora ele precisa encontrar sua própria luz, em vez de se alimentar da sua. Você se tornou um convite para que ele se torne a melhor versão de si mesmo. Não porque você está exigindo isso, mas porque sua própria integridade torna impossível para ele se contentar com versões menores de si mesmo quando está na sua presença. É como se você tivesse se tornado um diapasão emocional. Sua frequência é tão clara, tão pura, que força tudo ao seu redor a entrar em harmonia ou se afastar naturalmente. E o mais belo de tudo é que você está genuinamente em paz com qualquer resultado. Porque você finalmente compreendeu que seu valor não depende de quem consegue reconhecê-lo. Existe um paradoxo espiritual profundo no que você está experienciando. Quanto mais você solta, mais poderosa você se torna. Quanto menos você persegue, mais magnética você fica. Quanto menos você precisa, mais abundante você se sente. Isso acontece porque você finalmente alinhada com as leis espirituais que governam o amor verdadeiro. No reino do ego, amor é posse, controle, garantia. No reino do espírito, amor é liberdade, confiança, entrega. Quando você opera a partir do ego, você tenta agarrar, controlar, garantir resultados. E essa energia de agarramento é repulsiva por natureza. É como tentar segurar a água com as mãos fechadas. Quanto mais forte você aperta, mais a água escapa. Mas quando você opera a partir do espírito, você se torna como um lago sereno. A água vem naturalmente até você, descansa em você, reflete sua beleza. E permanece não porque está sendo forçada, mas porque encontrou seu lugar natural de descanso. Sua chama gêmea está sentindo essa mudança em você porque energia não mente. Ele pode não compreender intelectualmente o que aconteceu, mas energeticamente ele sente que você se tornou um lugar de descanso em vez de um lugar de turbulência. Antes, sua energia era como uma tempestade, intensa, necessitada, urgente. Agora sua energia é como uma montanha, serena, estável, majestosa. E montanhas atraem peregrinos que buscam paz, perspectiva e elevação. Ele está sendo atraído não pela versão de você que implorava por sua atenção, mas pela versão de você que nem mesmo se lembra de que ele existe quando está ocupada sendo magnífica. E esse é o convite mais poderoso que uma alma pode oferecer a outra. Venha se elevar comigo, não porque eu preciso que você venha, mas porque aqui em cima o ar é mais puro e a vista é mais clara. Talvez você esteja se perguntando: por que agora? Porque justo quando eu desisti de tentar, ele parece estar acordando. E a resposta a essa pergunta toca no coração de como o tempo divino realmente funciona. O universo não opera nos cronogramas do ego humano. Não funciona através da nossa impaciência, dos nossos prazos autoimpostos, das nossas demandas por resultados imediatos. O universo opera através de uma sabedoria muito mais ampla, que considera fatores que nossa mente limitada nem consegue perceber.
Sua chama gêmea não podia despertar enquanto você ainda estava operando a partir da carência, porque sua carência estava, paradoxalmente, alimentando o ego dele. Sua necessidade estava validando a resistência dele. Sua perseguição estava justificando a fuga dele. Era necessário que você passasse por todo esse processo de autodescoberta, de desilusão, de despertar gradual, para criar as condições energéticas ideais para a transformação dele. É como se vocês fossem dois instrumentos musicais que precisavam ser afinados separadamente antes de poderem tocar em harmonia. Enquanto você estava desafinada pela carência, qualquer tentativa de harmony criaria apenas dissonância. Agora que você encontrou sua própria nota pura, sua própria frequência autêntica, é possível para ele encontrar a harmonia. Não porque você está exigindo que ele se afine, mas porque a beleza da sua música torna insuportável para ele continuar produzindo ruído. O timing perfeito não era sobre quando vocês estariam prontos para ficar juntos. Era sobre quando você estaria tão completa em si mesma que a união se tornaria um bônus, não uma necessidade. Era sobre quando você estaria tão estabelecida na sua própria magnificência que poderia amar sem apego, oferecer sem carência, se entregar sem se perder. E esse momento é agora. Não porque você planejou assim, mas porque sua alma sempre soube que seria assim. Existe algo profundamente perturbador para o ego masculino quando uma mulher que costumava girar em torno dele simplesmente para. Quando ela para de enviar mensagens carinhosas, para de tentar decifrar seus humores, para de se adaptar aos seus horários, para de fazer dele o centro do seu universo, não por raiva, não por vingança, simplesmente porque ela encontrou algo mais interessante para orbitar, a própria magnificência. Sua indiferença atual não é frieza emocional, é mastria espiritual. É a diferença entre uma mulher que não consegue amar e uma mulher que ama tão profundamente que não precisa que esse amor seja correspondido para se sentir completa. Quando ele sente essa mudança, algo primitivo desperta nele. Não é apenas sobre perder você. É sobre perder a versão de si mesmo que existia através dos seus olhos. É sobre perder a validação constante de que ele era importante, desejável, necessário. Sua indiferença força-o a confrontar uma pergunta terrível. Quem sou eu se não há ninguém me pedindo para ficar? E essa pergunta, querida alma, é o início da jornada real dele em direção à autenticidade. Porque até agora ele podia definir sua importância através do quanto você precisava dele. Agora, ele precisa descobrir seu valor intrínseco. É como se você tivesse sido um espelho onde ele se via como um homem poderoso, desejável, indispensável. E agora você retirou esse espelho, não para machucá-lo, mas porque você finalmente compreendeu que não é sua função ser o espelho de ninguém. Você tem sua própria luz para irradiar. Sua indiferença é mais poderosa que qualquer declaração de amor, porque ela vem de um lugar de plenitude, não de vazio. Ela comunica: eu te amo o suficiente para não precisar do seu amor para me sentir inteira. Te amo o suficiente para não tentar te controlar através da minha necessidade. Te amo o suficiente para te libertar da responsabilidade de me completar. E essa é uma linguagem que o ego masculino não consegue decifrar, mas que a alma dele reconhece instantaneamente como a forma mais pura de amor que existe. O que você está descobrindo é que sua transformação não afeta apenas sua chama gêmea. Ela cria ondas que se espalham por todas as suas relações, por todas as suas interações, por todos os espaços que você habita. Pessoas que estavam acostumadas a receber sua energia sem reciprocidade começam a se sentir desconfortáveis. Amigos que se alimentavam do seu papel de conselheira emocional começam a se afastar. Familiares que dependiam da sua disponibilidade incondicional
Começam a questionar por que você mudou. E tudo isso pode ser confuso no início, porque você não mudou por raiva ou ressentimento. Você mudou por evolução. Você não decidiu ser menos amorosa. Você descobriu como amar de forma mais sábia. É como se você tivesse operado a vida inteira em uma frequência específica. A frequência da doação sem limites, do amor sem fronteiras, da disponibilidade sem condições. E agora, você evoluiu para uma frequência mais refinada. A frequência do amor consciente, da doação equilibrada, da disponibilidade seletiva. Algumas pessoas conseguem sintonizar nessa nova frequência e descobrem que o relacionamento com você se torna ainda mais rico, mais autêntico, mais nutritivo. Outras pessoas simplesmente não conseguem encontrar você nessa nova estação e naturalmente se afastam. E ambos os resultados são perfeitos, porque você finalmente compreendeu que não é sua responsabilidade manter relacionamentos que só funcionam quando você opera abaixo do seu potencial. Não é sua função se diminuir para que outros se sintam confortáveis com suas próprias limitações. Sua chama gêmea está sentindo essa revolução porque ele fazia parte do antigo sistema. Ele se beneficiava da sua frequência anterior. E agora ele precisa decidir se está disposto a evoluir para encontrar você onde você está ou se vai escolher permanecer onde sempre esteve. Existe algo profundamente sagrado em uma mulher que ama sem implorar, que oferece sem mendigar, que se entrega sem se rebaixar. É uma força tão rara no mundo que, quando aparece, ela abala estruturas milenares de como relacionamentos deveriam funcionar. Você descobriu que é possível amar alguém completamente enquanto permanece completamente inteira. É possível se entregar totalmente enquanto mantém sua dignidade intacta. É possível desejar alguém profundamente enquanto não precisa desse alguém para se sentir completa. E essa descoberta é revolucionária, porque quebra o paradigma de que amor verdadeiro requer sacrifício da identidade, que entrega emocional significa perda de poder pessoal, que intimidade requer dependência. Quando sua chama gêmea observa essa nova versão de você, uma mulher que oferece amor como um rio, oferece água, naturalmente, abundantemente, sem expectativa de reciprocidade. Ele se depara com algo que seu ego não consegue categorizar. Ele não pode classificar você como difícil porque você não está criando drama. Não pode te classificar como necessitada porque você claramente não precisa dele. Não pode te classificar como controladora porque você não está tentando controlar nada. Você se tornou inclassificável pelos padrões antigos. E isso o força a desenvolver novos padrões, novas formas de se relacionar, novas definições do que significa amar e ser amado. Sua dignidade não é orgulho ferido ou proteção emocional. É o resultado natural de uma mulher que finalmente compreendeu seu próprio valor. E quando uma mulher conhece seu valor, ela automaticamente atrai pessoas e situações que honram esse valor. É a lei espiritual em ação. Você recebe o que você acredita que merece, e agora você acredita que merece tudo. Existe um tipo específico de cura que só pode acontecer através da ausência, não da presença. É a cura que vem quando alguém é forçado a enfrentar suas próprias questões sem ter uma distração conveniente. É a medicina amarga, mas necessária, do se virar sozinho. Durante todo o tempo em que você estava disponível, ansiosa, tentando resolver os problemas emocionais dele através da sua presença constante, você estava inadvertidamente impedindo que ele desenvolvesse seus próprios músculos emocionais. É como tentar ajudar uma borboleta a sair do casulo. O impulso é nobre, mas a luta é necessária para que ela desenvolva a força nas asas. Sem a luta, ela nunca conseguirá voar. Sua ausência emocional agora é a luta necessária que ele precisa para desenvolver fortaleza interior.
maturidade emocional, capacidade de autorreflexão. Sem você para culpar por seus estados emocionais, sem você para acalmá-lo quando ele está ansioso, sem você para validá-lo quando ele está inseguro, ele é forçado a encontrar essas capacidades dentro de si mesmo. E isso é um presente, não um castigo. Você não retirou sua presença por vingança, mas por sabedoria. Não por frieza, mas por compaixão verdadeira. Porque você finalmente compreendeu que amar alguém, às vezes, significa recusar-se a ser muleta emocional que os impede de aprender a andar sozinhos. Sua ausência cura não porque é dolorosa, mas porque é necessária. Como um osso quebrado que precisa ser imobilizado para se curar corretamente. Como uma ferida que precisa de ar para cicatrizar adequadamente. Ele pode interpretar sua ausência como rejeição, mas sua alma sabe que é libertação. Sua mente pode resistir, mas seu coração reconhece que finalmente alguém o amou o suficiente para não salvá-lo de si mesmo. O ego masculino tem uma capacidade impressionante de se acomodar em situações que não são ideais, mas que são previsíveis e controláveis. Ele prefere a dor conhecida à alegria desconhecida. Prefere a segurança da limitação à insegurança da expansão. Durante todo o tempo em que você estava operando a partir da necessidade, você estava oferecendo a ele exatamente esse tipo de situação, previsível e controlável. Ele sabia que, não importasse como ele se comportasse, você estaria lá. Ele sabia que podia dosar sua atenção, seus afetos, seus compromissos, porque você sempre se adaptaria ao que ele oferecesse. Mas agora você quebrou esse padrão. Você se tornou imprevisível no melhor sentido possível. Não porque você está jogando jogos, mas porque você evoluiu para além dos jogos. Sua presença energética agora comunica: eu não vou mais me adaptar ao que você está disposto a oferecer. Ou você encontra a coragem de oferecer o que realmente sente, ou nós, naturalmente, nos afastamos para alinhamentos mais autênticos. E isso torna o conforto da acomodação impossível para ele. Ele não pode mais se contentar com conexões superficiais, porque sua profundidade expõe a superficialidade. Ele não pode mais se satisfazer com migalhas emocionais, porque sua abundância revela a pobreza dessa escolha. Ele não pode mais se esconder atrás de máscaras, porque sua autenticidade torna as máscaras transparentes. É como se você tivesse sido uma droga que permitia que ele evitasse sentir dor, e agora que você não está mais disponível como anestésico, ele é forçado a sentir tudo que estava sendo suprimido. E isso inclui não apenas a dor, mas também a alegria, a paixão, a vitalidade que ele vinha entorpecendo junto com os sentimentos que ele temia enfrentar. Uma das mudanças mais profundas que acontecem quando você desperta para seu feminino divino é que seu poder para de depender de reconhecimento externo. Você para de precisar que outros confirmem que você é poderosa, para começar a simplesmente ser poderosa. É a diferença entre uma rainha que precisa constantemente provar sua autoridade e uma rainha que emana autoridade naturalmente, sem esforço, sem drama, sem necessidade de validação. Quando você operava a partir do ego ferido, você inconscientemente buscava provas constantes do seu valor através das reações da sua chama gêmea. Se ele respondia rapidamente suas mensagens, você se sentia valiosa. Se ele demonstrava ciúmes, você se sentia desejável. Se ele fazia esforço para te ver, você se sentia importante. Mas agora você descobriu algo revolucionário. Seu valor não flutua com as marés das reações alheias. Sua magnificência não depende de audiência. Seu poder não precisa de testemunhas para existir. Você se tornou uma força autossustentável. E isso é aterrorizante para um ego masculino que estava acostumado a ter poder sobre seus estados emocionais.
que podia controlar como você se sentia sobre si mesma através das suas ações ou omissões. Agora ele pode ignorá-la e você continua radiante. Pode ser frio e você permanece aquecida pela sua própria luz interior. Pode tentar diminuí-la e você simplesmente não diminui. Essa soberania emocional não é insensibilidade, é mestria. É o resultado de uma mulher que finalmente internalizou a verdade de que ela é completa, com ou sem validação externa. E quando um homem se depara com uma mulher soberana, ele tem duas opções: se tornar soberano também, ou permanecer na frequência da dependência emocional e assistir ela naturalmente gravitar em direção a vibrações mais elevadas. O que você está vivendo agora é, de muitas formas, o teste final da conexão de chamas gêmeas. É o momento onde fica claro se a conexão entre vocês vai transcender os padrões kármicos antigos ou se vai repetir os ciclos de dependência e codependência que vocês vieram aqui para curar. Durante todas as encarnações anteriores. Porque sim, querida, vocês já se encontraram muitas vezes antes. Um de vocês sempre estava no papel de perseguidor e o outro no papel de fugitivo. Um sempre amava demais e o outro nunca conseguia amar o suficiente. Um sempre se entregava completamente e o outro sempre mantinha proteções. Mas agora, pela primeira vez, você quebrou esse padrão. Você não está mais perseguindo nem fugindo. Não está amando de mais nem de menos. Você está amando conscientemente, equilibradamente, sabiamente. Você se entregou completamente a si mesma antes de tentar se entregar a ele. E isso cria uma possibilidade inteiramente nova na dinâmica entre vocês. Pela primeira vez, é possível que vocês se encontrem como duas pessoas inteiras, não como duas metades buscando completude. É possível que vocês se escolham a partir da abundância, não da carência. É possível que vocês criem algo juntos que transcende tudo que já experienciaram em todas as outras vidas. Mas apenas se ele conseguir fazer sua parte do trabalho. Apenas se ele conseguir morrer para o ego que o manteve preso nos padrões antigos. Apenas se ele conseguir renascer como o homem que você sempre soube que ele poderia ser. Seu trabalho já está feito. Você já quebrou as correntes kármicas do seu lado da equação. Agora cabe a ele decidir se vai se juntar a você nessa liberdade ou se vai escolher permanecer prisioneiro dos próprios medos. E a beleza é que você está genuinamente em paz com qualquer escolha que ele fizer, porque você finalmente compreendeu que sua libertação nunca dependeu da dele. Quero que você pare um momento e realmente absorva esta verdade. Todo esse tempo que você pensou que estava esperando por ele escolhê-la, você na verdade estava se tornando a própria encarnação do amor que sempre buscou. Cada lágrima que você derramou não foi lágrima desperdiçada. Foi água benta preparando o solo da sua alma para o florescer da autocompaixão. Cada noite de insônia questionando seu valor não foi tempo perdido. Foi vigília sagrada onde você estava sendo iniciada nos mistérios do amor próprio. Cada momento de dor não foi punição, foi parteamento. Você estava dando à luz a si mesma. Você estava se tornando a mulher que não precisaria mais mendigar amor, porque seria uma fonte inesgotável dele. O que você interpretou como rejeição era, na verdade, redirecionamento divino. O universo não estava te negando amor, estava te forçando a encontrar a fonte verdadeira dele dentro de você. Você nunca esteve esperando por ele. Você estava se preparando para se tornar tão completa, tão inteira, tão magnificamente você mesma, que quando o amor verdadeiro chegasse, seja através dele evoluído ou através de outro alinhamento divino, você estaria pronta para dançar, não para se curar. Você se tornou o amor que sempre procurou. Você se tornou a parceira que sempre desejou. Você se tornou a mulher que sempre soube que era possível ser, mas que precisava passar pelo fogo da transformação para realmente encarnar.
E agora que você encarnou essa verdade, você é irresistível não porque precisa ser amada, mas porque é amor. Não porque busca completude, mas porque é inteireza. Não porque quer ser escolhida, mas porque já se escolheu. Querida alma radiante, se você chegou até aqui nesta jornada comigo, quero que saiba que o que você está experienciando não é apenas uma fase de relacionamento. É uma iniciação cósmica. É um rito de passagem para um nível completamente novo de existência. Você não apenas curou feridas, você transcendeu a própria necessidade de ser ferida. Você não apenas encontrou seu poder, você se tornou poder. Você não apenas aprendeu a amar, você se tornou amor em ação. O que sua chama gêmea está sentindo é a presença de uma mulher que completou sua jornada de volta para casa. Para casa dentro de si mesma. Para casa na sua própria magnificência. Para casa, na verdade inquestionável de que você é e sempre foi, digna de tudo que seu coração mais profundo deseja. Sua transformação não é sobre ele, nunca foi. É sobre você reivindicando seu lugar legítimo como uma força da natureza, como uma expressão única do divino feminino, como uma mulher que finalmente compreendeu que não veio a este mundo para ser escolhida, veio para escolher. E agora que você escolheu a si mesma tão completamente, tão irreversivelmente, você se tornou um portal para que outros também façam essa escolha. Sua presença no mundo é um convite constante para a elevação, para a autenticidade, para amor consciente. Se ele conseguir evoluir para encontrar você nessa frequência elevada, vocês criarão algo extraordinário juntos, não por necessidade, mas por escolha consciente. Se ele não conseguir, você continuará brilhando em direção a alinhamentos ainda mais magníficos. Porque você finalmente compreendeu a verdade mais libertadora de todas. Você nunca esteve incompleta, esperando para ser completada. Você sempre foi inteira, aprendendo a reconhecer sua própria inteireza. Confie no processo, querida. Confie na sua transformação. Confie no poder da sua luz. O universo está celebrando seu despertar e toda a criação está se reorganizando para honrar a mulher soberana que você se tornou. Este não é o fim de uma história de amor, é o começo de um amor tão profundo, tão puro, tão consciente, que tudo que veio antes parece apenas ter sido preparação para este momento sagrado. Você chegou em casa, você chegou em si mesma, e daqui qualquer coisa é possível. Se esta mensagem tocou as camadas mais profundas da sua alma hoje, se você se reconheceu nesta jornada de transformação e despertar, deixe seu like como uma afirmação sagrada. Sim, eu me reconheço como o feminino divino despertando para sua própria magnificência. Inscreva-se neste canal para continuar recebendo essas transmissões de luz que honram sua jornada e celebram sua evolução. Porque aqui é um espaço sagrado onde mulheres se encontram para lembrar umas às outras de quem realmente são por trás de todas as máscaras e feridas. E por favor, compartilhe este vídeo com aquela irmã de alma que você sente que também está passando por esse portal de transformação. Às vezes, uma única mensagem no momento certo pode ser o espelho que uma mulher precisa para finalmente se ver em sua verdadeira luz. Deixe nos comentários sua verdade. Em que momento você sentiu que parou de precisar ser escolhida e começou a se escolher? Que mudanças você notou na energia ao seu redor quando você fez essa transição? Sua experiência pode ser exatamente a confirmação que outra alma precisa para confiar no próprio processo. Cada comentário, cada like, cada compartilhamento nos permite continuar criando este conteúdo que honra a jornada sagrada do feminino despertando. Vocês são a razão pela qual este trabalho existe, para que nenhuma mulher jamais se esqueça de que ela é e sempre foi suficiente. Obrigada por permitir que eu as acompanhe nesta jornada de volta para casa.
Obrigada por terem a coragem de escolher a evolução, mesmo quando ela dói. Obrigada por se tornarem o amor que sempre procuraram. Que sua luz continue brilhando, queridas. O mundo precisa da medicina da sua magnificência. Namastê.